arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast da tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Isso aí, Jonas. Jonas, e hoje nós estamos aqui com um professor, né? Uma pessoa muito experiente que vai trocar uma ideia com o público aí bem legal, falando sobre a sua jornada, como que ele vê o presente e o futuro da área da arquitetura e engenharia digital. Bom, a gente está aqui então com a presença do professor Nardelli, uma honra aqui te receber. E acho que é legal também a gente trazer um papo do que acontece nas faculdades e também uma pessoa que viveu tudo isso, né? Poder trazer essa experiência de como que é, né? O uso da tecnologia. Ele vai contar um pouco da trajetória dele aqui, mas eu gostaria que primeiro o professor se apresentasse aqui para o pessoal que está ouvindo. Pois não. Bom, eu quero dizer que também para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito interessante, muito maduro, né, nessa área do BIM especialmente. Então eu estou muito feliz de poder contribuir com alguma coisa aqui. E agradeço inclusive a oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre a minha trajetória. Meu nome é Eduardo Sampaio Nardelli, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, onde eu me formei, não é? E lá estou há 37 anos. Onde eu comecei desenhando com lapiseira, né, sobre papel manteiga. Eu tive aula assim, começamos com a régua T e depois passamos para a régua paralela, uma grande evolução. E assim foi o meu curso, né, como arquiteto. Eu até, inclusive, naquela ocasião, a gente usava uma caneta chamada caneta Grafos, em que você tirava uma tampinha assim, pingava 10 gotinhas de nanquim, depois punha a tampinha de novo, e aí você encaixava as penas, né, de 0,1 até, sei lá, 0,8. E tinha um traço maravilhoso, né? Era um traço muito bacana, mas que para você conseguir, você precisava trabalhar com uma folha de papel vegetal, e sobre ela, eventualmente, você tinha que passar uma coisa com benzina, assim, para tirar a gordura, para o traço deslizar melhor, né? Louco. E era um perrengue, porque você tinha um ângulo certo que a pena tinha que correr, deslizando pelo esquadro ou pela régua, para não borrar tudo, né? E aí, quando acontecia, o que a gente fazia era secar bem aquilo e tal, e usar uma gilete para raspar o vegetal, depois uma borracha de areia para refazer as fibras e depois traçar por cima. Caramba, não tinha Ctrl+Z. Não tinha Ctrl+Z. E a gente também tinha uma certa dificuldade porque também não tinha offset. Então você imagina o que era fazer uma escada de um edifício, não é, de 25 andares, né, ou até mais, que cada espelho você tem que desenhar, né, cada um deles. E os patamares e tudo aquilo e tal. Então era realmente uma coisa muito trabalhosa, que envolvia uma equipe, né, quando se fazia um projeto, com muita gente, cada um trabalhando uma parte, né, desse desenho todo, desenvolvendo. E tinha, evidentemente, um processo mais lento, que a gente, né, foi perdendo isso com o tempo. Hoje as pessoas não têm a menor ideia do que pode ter sido esse tempo de desenvolver um projeto, né, que mesmo assim a gente fazia com muita rapidez, mas nada comparável com o que se faz hoje. E que tinha suas vantagens também, né? Tinha suas vantagens. Também dava mais tempo para se arrepender, para refletir um pouco mais, né, sobre as coisas. Mas, enfim, era um processo muito diferente do que acontece hoje, né? Enfim, é assim. Aí eu me formei, né, fui trabalhar. Eu me lembro que no ano que eu me formei, eu tinha um colega assim mais próximo, que eu estava comentando com ele, se alguém fosse inventar uma máquina para desenhar, né, que essa máquina teria que ter um movimento, né, no sentido do eixo X, assim, né, no sentido do eixo Y, né, com a possibilidade então de fazer pontos, pensando sempre, né, no espaço bidimensional, né, no desenho bidimensional, para ir fazendo os pontos e traçando as linhas, etc. E acho que um ano e meio depois que eu me formei, eu acabei vendo essa máquina. Era uma plotterzinha bem pequenininha, uma A3, assim, que eu não acreditava naquilo, que ela corria a reguinha para lá e para cá, pegava a caneta, saía andando, desenhava assim. Eu falei, gente, inventaram a máquina. E eu nem tinha ideia do que estava por vir, na verdade. Me formei em 1980 e daí para frente eu só assisti uma revolução mundial.
Nossa, que incrível. Eu até queria aproveitar esse comecinho até para o senhor comentar um pouquinho, porque nas faculdades tem aquela questão de uma obrigatoriedade de desenhar, né? Pelo menos algumas faculdades, cada uma tem um posicionamento, mas inicialmente todas elas colocam ainda o futuro arquiteto para ele desenhar, refletir, ele fazer aquele famoso desenho técnico de tanto de objeto, que começa ali na régua paralela, igual o senhor comentou, para ele entender o processo de reproduzir, né, os planos, né, seja frontal, lateral, vista superior. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, porque o senhor falou que o senhor vivenciou isso, e também tem essa parte que hoje ainda nas faculdades, né, e eu concordo que tem que ter ele tem que passar por isso e depois ele digitaliza isso, né, porque ele tem que entender que aquilo que ele está desenhando depois via CAD ou via BIM, que aquilo é um reflexo, né, de um conjunto de informações que ele está repensando, né? Você sabe, você tocou numa questão que, na verdade, eu acho que ela tem uma imensa complexidade, né? Eu gosto de tecnologia, né? É uma coisa que eu sempre tive assim um certo carinho, mas eu então, quando ouvi falar, né, que era possível fazer isso com computador, eu tive a oportunidade até de passar pelo escritório do Edu Rocha lá para os anos 86, por aí, e ele estava começando a implantar o CAD, né, na verdade, e eu fiquei coordenando o projeto pelo método tradicional, né, e assistindo e vendo o pessoal começando a fazer a coisa no CAD. E quando eu saí de lá, eu resolvi comprar o meu computador, né? E para vocês terem uma ideia, eu investi $3.500 numa configuração que tinha 2 MB de HD, não, de memória RAM e 40 MB de HD, né? Imagine só o que era. E comecei a trabalhar com AutoCAD 9 ou 10, uma coisa assim. E aí, o meu primeiro desenho no AutoCAD, eu fiz uma linha, né, uma reta. Eu saí de um ponto, né, e fui até o outro ponto. Depois eu saí daquele outro ponto, eu vim até aqui embaixo. Depois eu voltei com a linha. Quer dizer, eu comecei exatamente a mimetizar o que eu fazia na prancheta, até que eu fui começar a compreender, né, por exemplo, o Office 7, que eu não precisava fazer nada daquilo, né, podia inclusive partir de um retângulo e tal. Quer dizer, esse processo de transição para mim foi absolutamente real. Assim. Eu saí de uma maneira de entender as coisas para outra completamente diferente e que foi mudando cada vez mais. E eu fiz o meu mestrado em 1996, estudando a questão do sistema de informação georreferenciada, que naquele momento estava emergindo, e como isso poderia ser usado no planejamento urbano, né? Porque eu percebia que aquilo era revolucionário no planejamento urbano. Na hora que você consegue espacializar com aquela facilidade toda informações, né, estatísticas importantes, para você tomar decisões de políticas públicas, é sensacional, né? Onde é que estão concentrados os idosos, as pessoas da faixa de renda de tanto a tanto, quer dizer, você consegue, né? E eu fiz o meu mestrado, foi sobre isso. Até meio decepcionante, porque eu achei que São Paulo estava mais avançado, ao contrário, né? O pessoal de Curitiba estava muito mais na frente, Belo Horizonte e tal. Mas logo em seguida, justamente porque eu tinha o mestrado, eu tive a oportunidade de coordenar um laboratório de computação gráfica, que era assim como se falava, na Faculdade de Belas Artes. Eu estava dando umas aulas lá, eu estava fazendo justamente o meu mestrado, estava fazendo Mackenzie, e eu tinha que propor uma monografia, alguma coisa assim, e a minha monografia foi a proposta de criação de um laboratório de computação numa escola de arquitetura, né? Estamos falando de 1997, por aí. E, bom, enfim, eu fiz a monografia para o meu professor de mestrado e apresentei a monografia na Belas Artes com uma proposta para a Belas Artes criar um laboratório. E o Paulo Cardim, que era o proprietário lá, ele se entusiasmou profundamente, montou lá o laboratório, no fim me pediu para coordenar, eu passei a ter esse trabalho. E foi ali que eu, então, com um recurso muito mais amplo, né, do que a minha individualmente eu pudesse ter, e comecei a ter acesso ao que se estava desenvolvendo fora do Brasil, né? E aí foi uma coisa de doido, assim, para mim, porque eu me lembro de um evento que eu estive no Canadá, em Quebec, em 1998, em que apareceram lá uns cases maravilhosos. Um deles era
o desenvolvimento de uma casa em 24 horas, né, por 3 equipes, uma na Suíça, a outra em Seattle, nos Estados Unidos, e a outra em Hong Kong, que tinham entre si uma diferença de 8 horas de fuso horário. Então a equipe da Suíça iniciou o processo, né, a Terra foi rodando, ela passou o bastão para Seattle, eles deram continuidade, passaram o bastão para Hong Kong, que encerrou o processo lá. Né. Eu falei, gente, mas isso é a revolução mundial do trabalho, né? Nós vamos usar a rotação da Terra para acelerar o processo, né? Sim. Coisa de doido. O projeto 24 horas. 24 horas, né? E aí depois apareceu um outro maluco lá que tinha desenvolvido uns móveizinhos que hoje nós dizemos parametrizados, não é? E que você colocava no escritório. Imagina, eu trabalhei com layout de escritório a vida inteira, né? O tal do corporativo. Quando eu vi aquilo, eu enlouqueci, né? Porque você põe os móveizinhos numa sala, você mudava o shape da sala, assim, o formato da sala, e eles saíam correndo e eles mesmos se reposicionavam, porque eles estavam parametrizados, né? No sentido de saber qual é a posição que eles tinham que estar relativamente aos outros e relativamente ao formato da sala, essa coisa toda. Isso em 98. Caramba. Né? Eu fiquei enlouquecido com aquilo. Né? E a essa altura, eu já tinha uma coluna na revista K-Design, que por acidente de percurso eu acabei escrevendo lá por um tempo, e eu fiz questão de, evidentemente, publicar, contar essas histórias, e aí nós tivemos uma Bienal de Arquitetura e eu convidei o Kolarevich para apresentar esse case da Terra girando. E com isso eu comecei a me aproximar de um grupo, deste grupo na América do Norte, que estava em torno da ACADIA, né? American Computer, enfim, que todos os anos organizava um congresso na América do Norte para discutir essas questões, né, que estavam desenvolvendo, etc, etc. E muita coisa que vinha do MIT, né, Harvard, etc. E eu me aproximei muito desse pessoal. E quando eu estava lá, me falaram, procura um pessoal lá no Brasil, que estão tentando montar lá uma coisa parecida, não sei o quê, parece que já fizeram alguma coisa e tal. E aí eu fui, de fato, procurar o Cos, né, que era o professor da Federal do Rio de Janeiro, ficamos amigos até hoje, e falei, eu vou trazer o Kolarevich, ele me falou que você se conhece e tal. Aí o Cos veio, porque eles realmente se conheciam e tal. E aí o Cos me convidou a apresentar um trabalho no congresso da SIGRAD, Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital, que seria em 2000, lá no Rio de Janeiro, né? E eu estava concluindo meu doutorado, que era o ensino, o uso do computador no ensino de projeto de arquitetura, e esse foi o case, então, que eu fui apresentar lá, né? E essa história também é curiosa, porque eu, como professor de projetos, comecei a dar aula de projetos de arquitetura no Mackenzie em 86, 6 anos depois de formar. E quando eu cheguei lá para dar aula para meus alunos, tudo o que eles faziam eram coisas ortogonais, né? Você podia dar vamos fazer uma igreja, né? Sai a igreja, sai um cubo. Aí vamos fazer uma casa, aí sai um cubo. Aí tudo era um cubo. Um cubo, uma coisa paralelograma. Por que será, né? Eu comecei a observar que eles, na verdade, trabalhavam o tempo todo com esquadro, régua e lapiseira em cima do papel manteiga, né? E eles não tinham nenhum domínio do desenho no sentido esse que você falou, que é, né, um croquis, de você fazer um esboço, alguma coisa assim. Tudo era muito condicionado a instrumentos que eles estavam usando ali. E o raciocínio só podia dar uma coisa ortogonal, né? Teve uma época que descobriram o esquadro de 45 graus. Aí começaram a dar uma quebradinha nas paredes. Começou a sair os fillets, começaram a surgir os fillets, né? Mas aí eu pensei, como é que eu posso libertar os meus alunos, né, desta armadilha? Porque eles estão condicionados a isso, né? E aí, pensando assim, sei lá, me ocorreu que a gente podia usar a massinha de modelar para desenvolver a volumetria, né? Até porque também todos os projetos eram planos rebatidos, né? Épura o tempo todo. Fazia planta, depois punha as paredes, estrudava lá, fazia um corte. E então eu comecei toda uma
né, revisar toda a metodologia, assim, primeiro vamos entender primeiro o programa, qual é o conceito que está por trás disso, né, que nós queremos fazer um estudo de proximidade dos ambientes, né, até chegar num organograma razoavelmente bem resolvido do ponto de vista funcional e tal. E agora deixa tudo isso de lado, vamos pegar a massinha de modelar e propor um volume para isso, né? E aí depois vamos fazer planta, corte, elevação. Bom, nós tivemos um sucesso, quer dizer, os alunos começaram eles próprios a se surpreender. Eles destravaram, né, aquele processo. Eles se libertaram daquilo, né? Gostei da palavra liberdade, porque é um pouco o que o Frank Gehry defende também, até quando você vai ver... O Gehry? Ele parte da maquete, né, ele parte da forma, né? Isso. Ele não segue relativamente lá os pilares de Vitruvius, né, que é função, forma e estrutura. Sim. Então ele começa não, vamos então se libertar aqui, de fato... Eu achei essa palavra muito, muito boa, né? A questão da liberdade de... Essa palavra é boa, mas e ela vale também para o que nós estamos vivendo, né? Que a gente pode avançar um pouco mais nessa conversa, porque você sabe que nós também estamos hoje limitados por um ferramental também. Isso eu pensei nisso na hora que o senhor falou, porque a gente já teve essa discussão, até aquele que você falou que às vezes você olha para um prédio, você sabe até a ferramenta que o cara usou, porque ele se limita à ferramenta que ele usou. E na hora que o senhor estava comentando sobre a pessoa estava limitada ali ao esquadro do jeito que estava, a régua, e ele não conseguia fazer outra forma porque ele não tinha aquele recurso. E a partir do momento que o senhor propôs uma outra abordagem, eles começaram a enxergar que eles não tinham essa limitação, né? Eles começaram a enxergar. Então, esse é o ponto, né? É quebrar o padrão. Eles começaram a ter insights que eles jamais teriam se eles continuassem usando aquelas ferramentas que eles estavam usando. Esse ponto é chave, né? Porque quando eu comecei a conviver, né, com esse grupo e ver essas coisas, eu comecei a entender assim que não se tratava, não estamos falando de mais de computação gráfica. Nós estamos falando de uma revolução tecnológica na forma de pensar as coisas, né? E eu fiquei correndo atrás disso muito tempo, o que é exatamente isso, etc., né? E, enfim, como eu continuei participando desses congressos, desses eventos, conhecendo mais gente e tal, eu finalmente tive esse privilégio de conhecer o William Mitchell, né? O William Mitchell foi o Dean lá do MIT, do Media Lab, e é, digamos assim, um dos grandes formuladores de tudo que hoje, né, o pessoal fala de arquitetura paramétrica, de não sei o que e tal. Que é a questão do uso de algoritmos, né, para geração da forma, para resolver uma série de coisas. E junto com ele, com outras pessoas, eu conheci a professora Rivka Oxman, que é do Instituto de Tecnologia de Israel, que um evento que eu estive lá em Volos, na Grécia, me deu um paper que ela tinha acabado de publicar, e que para mim foi assim como se eu tivesse recebido a Carta de Atenas do século XXI. Eu comecei a ler aquilo, eu falei, nossa, ela entendeu tudo, né? Que ela criou 5 modelos paradigmáticos de todas essas manifestações que estavam acontecendo. Então, o primeiro era o CAD, né, evoluindo para o BIM naquele momento. O segundo era essa coisa chamada Formation, porque lá, né, em 98, eu conheci um software chamado FormZ, que fazia exatamente o que hoje faz o SketchUp, mas já naquela época, né? E quando eu conheci o FormZ, eu né, peguei a minha experiência lá com a massinha de modelar, eu falei, pronto, temos aqui uma digital clay, não é isso? Aqui está a massinha de modelar digital. Então, como seria, né, se os meus alunos, ao pensarem um projeto, tivessem acesso a essa ferramenta e fizessem um projeto. E aí fiz para o doutorado, uma experiência, vamos dizer assim, controlada, né, com um grupo de alunos que entendeu a ferramenta. Depois eu dei um desafio lá para fazer um projeto e tal, e eu fui registrando esse processo, né? Então, a Rivka, um dos paradigmas que ela se referiu foi justamente esse, quer dizer, você não fazer mais o croquis usando a mão, mas você partir de, sei lá, primitivas geométricas, né, em que você atua topologicamente, ou seja, você pega uma aresta, puxa, pega um vértice, né, torce, faz um corte, não sei o quê,
e aí você cria uma forma. E a partir daí você evolui, né? Ou até você tem uma animação, você congela um momento da animação e pronto. Você até depois tem uma imagem sobre isso, depois posso até enviar. E você, a partir dali, pronto, essa aqui é a nossa forma, né? E você desenvolve o projeto. E a história dos algoritmos, que começava naquele momento com mais intensidade, e você pode pensar, sim, né? Uma série de variáveis que resultam numa forma que você pode ir alterando as variáveis e ir mudando a forma, né? Sem ter que refazer todo o processo. Isso é uma coisa importante, né? E a partir daí, que o Mitchell entra, inclusive, com muita força, a história do shape grammar, ou seja, a gramática da forma. Uhum. Então, existem espaços que têm uma gramática formal, né? Então, ele apresentou um case nesse evento em Bolos sobre as Medinas, né, que é a área central das cidades muçulmanas, que seguem a lógica do Corão. Então, há uma regra na disposição dos espaços, etc, etc. Então, ele criou uma geratriz de Medinas. Porque se tem regra, tem condição. Exato. E aí ele conseguiu traduzir isso no algoritmo e desenvolveu. Pô, eu quando vi aquilo enlouqueci. Eu falei, pô, as favelas brasileiras, que o pessoal passa um trator em cima, põe tudo igualzinho. Pô, de repente a gente vai poder fazer uma leitura daquele território e tentar reorganizar aquilo de uma forma salubre, né, saudável, mas seguindo referências espaciais que ele já tem. Né? Fiquei pensando sobre isso. Enfim, e finalmente o modelo que ela chama de performance, né, que seria o desempenho, ou seja, a forma do edifício determinada por um desempenho que você espera dele. E um grande exemplo disso é justamente o London City Hall, que é o projeto do Foster. Que, enfim, agora não vou conseguir detalhar tudo isso, mas a forma dele, tudo que está feito lá, foi pensado em função de um desempenho. Interessante. E assim foi, por isso que eu digo, de repente eu conheci a Carta de Atenas de... Isso em que ano a gente está falando? 2006. 2006. Que o paper dela, na verdade, ela publicou um FISI em 2005. Né? E, bom, a partir daí, eu comecei a ter uma compreensão do todo, né? Sim. Que vai muito além do jardim, né? Porque você fala, nossa, quanta coisa virá por aí, né? E é muito importante, acho que um ponto que eu peguei aqui, que a gente até falou em alguns outros podcasts, é a importância de você estar buscando nesses ambientes, né? Porque se você ficasse aqui, procurasse aqui, até mesmo no Brasil, até chegar nessa curva, entender ou ter que explorar isso ia demorar. Aí quando o senhor comentou que teve oportunidades de explorar isso e ver quem são esses outros players, como eles estão trabalhando, a importância de também, que é o que eu falo, importar isso para o Brasil, né? E discutir e ver novas formas, né? Até hoje, a gente dando aula aqui de outros softwares, a gente não defende nenhum software, a gente defende uma metodologia, um raciocínio, uma forma de pensar. E muitas vezes a gente tenta destravar isso, porque o cara está muito focado ali em desenvolver como software, vai fazer aquilo que ele quer e não o contrário. Então, muitas vezes a gente até faz uma análise do profissional, fazendo meio que um check-up com ele, para entender qual é o perfil computacional dele. Porque às vezes ele escolheu um programa que não tem nada a ver com a forma como ele pensa, ou o tipo de arquitetura que ele quer ter. Então é onde nós falamos, às vezes você está com o programa errado, vamos dizer assim, porque você está querendo representar... ele não tem aquela capacidade que você quer chegar, mas tem outros que tem, que é onde a gente fala para todo estudante, que ele tem que, no momento da faculdade, que tem um momento de mais explorar isso, né? Eu lembro na faculdade, eu sempre falo isso em todo podcast, que eu aproveitava cada semestre para mexer em uma ferramenta. Agora eu vou fazer no Vector, esse aqui eu vou fazer no Revit, esse aqui eu vou fazer no ArchiCAD, esse eu vou fazer no SketchUp. E eu ia explorando, porque eu falei, cara, é faculdade, entendeu? Eu tenho que me aprofundar e usar o melhor. E uma coisa interessante é que o primeiro passo que todo mundo faz é pegar a forma como ele aprendeu e tentar adaptar para a ferramenta, né? Que foi o que o senhor falou. O pessoal até hoje, quando vai fazer naqueles softwares de modelagem, Maya, Rhinoceros, entre outros, eles seguem uma linha de raciocínio parecida com como eles aprenderam a desenhar. Uhum. E é natural. Mesmo do desenho à mão, que migrou para o CAD, depois do CAD para essas outras formas de 3D, você vê que parece que é automático a forma que ele quer pensar. Mas às vezes o software não foi desenhado para aquela forma que ele está pensando, né? Sim. E aí a dificuldade que eu vejo de todo mundo é ter essa curiosidade e entender, poxa, a forma que eu gosto de me expressar, por exemplo, às vezes tem um arquiteto que não gosta de se expressar por massinha.
Mas é mais uma forma que ele tem de aprender, de se expressar. E às vezes ele quer se expressar de uma outra forma. Eu queria também que o senhor comentasse um pouquinho dessas, vamos dizer assim, formas de explorar ali o conhecimento. Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento que muito especial na história da humanidade, né? Eu vou começar dizendo uma coisa assim que talvez seja muito banal, mas talvez ninguém tenha pensado ainda sobre isso. O século XX é o primeiro século que o homem não dependeu do cavalo nem do cachorro. Vocês notaram isso? A gente não precisava mais disso. Até o século XIX as pessoas andavam a cavalo. Até o começo do século XX as pessoas andavam a cavalo. Né? Então, veja que nós estamos vivendo um momento de mudanças muito profundas e muito rápidas. Se você olhar para 5 anos atrás, como era que nós vivíamos? Não é? E aí tem um texto do Alvin Toffler, chamado O Choque do Futuro, que eu recomendo a todos, que é de 1970, dos anos 70, que fala sobre essa questão, porque, assim, gerações de alfaiates aprenderam com o pai, o filho aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, com todo mundo, isso ia passando, né? Hoje, assim, o que nós fazemos hoje não tem a menor conexão com o que os nossos pais fizeram. Porque a mudança é muito grande, né? E muito rápida. E o que está acontecendo com isso? Tem gente que muda, tem gente que não muda. Porque mudar é desesperador. Às vezes, para você aprender uma coisa nova, você tem que desaprender uma coisa antiga. Não é? E se você a vida inteira fez de uma determinada maneira e de repente você fala, não é assim, é de outro jeito, por quê? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Sempre deu certo. Por que eu vou mudar? Por que eu vou trocar o certo pelo incerto? Tá? Então tem gente que não muda. E como as coisas mudam muito profundamente, muito rapidamente, hoje nós temos pessoas convivendo no mesmo espaço e no mesmo momento, mas em épocas diferentes. É verdade. Sim. E eu senti isso profundamente nesse momento, lá atrás, né? Porque, imagina, eu fui treinar o tal do FormZ lá, eu fui para Ohio, que era onde o desenvolvedor atuava e tal, fiquei 3 dias lá internado, aprendendo comandos como slice, operações booleanas, aquela coisa toda. E saí, finalmente me libertaram, né, num dia na cidade de Colombo, para caminhar, assim, eu saí andando, não aguentava mais ficar internado lá no estúdio. De repente, eu dei de cara com o Excellence Center of Arts do Peter Eisman. E eu olhei para ele e falei assim, nossa, olha o comando slice. Depois a gente bota a foto dele. olha o twist. Twist. Eu comecei a entender, eu falei, gente, mas que Derrida, que nada. Né? Esse deconstrutivismo, essa composição deconstrutivista nasceu do conhecimento de uma ferramenta que nós não conhecíamos. Né? E era mesmo. Porque o desenvolvedor do FormZ, né, Chris Yessius, era professor na Universidade de Ohio, onde o Peter Eisman era professor, e ele distribuía lá os softwares, lá, o que ele desenvolvia, para os colegas testarem e devolverem para ele. Então, assim, ele começou a ter insights que nós não poderíamos ter, porque nós não conhecíamos aquilo. Não tinha acesso à ferramenta ainda. Não tinha... Exatamente. Aí, quando você volta, né, vem para cá e fala sobre isso, as pessoas nunca viram isso na vida. É um choque, é um impacto. Né? E vamos considerar que o modernismo no Brasil foi um sucesso. É um sucesso. Nós tivemos grandes, né, projetos. Temos, inclusive, 2 Pritzker Prize que desenvolveram em cima do modernismo. Então, de repente, você chega e fala assim, não, isso aí tudo bobagem, agora tem que fazer assim, com esse formalismo todo, com essas coisas. Você não passa uma borracha nisso. Não, né? então um choque cultural, uma barreira ali gigante, né? E aí vem a questão, né? O que eu descobri a duras penas é que a mudança tecnológica ela é profunda e rápida, mas a mudança cultural não é. E isso é um grande problema, porque não é que você está querendo cancelar competências anteriores e comprovadas, mas é que você precisa, a partir daí, novas competências. Novas competências. E aí você desenvolver novas competências, ora, é um longo trabalho. Que competências são essas? Né? Nós vamos falar no caso do BIM. Nós temos um arquiteto hoje que se forma na Faculdade de Arquitetura exatamente como eu. Porque se você for lá no primeiro dia de aula, né, no primeiro semestre, o material que é especificado para o aluno comprar é o mesmo que eu usei.
Até o fabricante... Bigode. Bigode não vi. Mas esquadro, régua... Da Pentel. Tridente. Tridente. Compasso, né? Quer dizer, gabarito. Quer dizer, ele vai começar esse raciocínio lá, não é? Analógico, lá atrás, etc. Daquela forma. E ele não vai passar de forma alguma, e isso nenhuma escola, eu acredito, nesse momento, não conheço nenhuma experiência concreta que tenha realmente formado um sujeito em BIM. Porque BIM não é um software. BIM é um processo que tem softwares. Né? Então, mal e mal, ele tem a oportunidade de usar um software na faculdade, inclusive com alguns professores que não querem que ele use o software. Que entendem que a coisa mais importante do mundo é que ele aprenda a desenhar, a fazer, etc. Né? E eu quero saber aqui qual é o processo de projeto hoje que desenvolve dessa maneira. Não desenvolve. Se você não for capaz de digitalizar o que você está pensando por algum processo, você não vai desenvolver projeto. Como é que você vai desenvolver projeto? Se o projeto hoje é colaborativo, muitas vezes à distância, trabalhando o tempo todo em meio digital, etc. Como é que você vai desenvolver esse projeto? Né? Então, já surgiu um problema aí, né? Uma das competências que nós precisamos ter, né, muito forte nas escolas de arquitetura hoje é aprender a trabalhar com as ferramentas. E aí vem um outro problema. Mas as ferramentas, elas estão formatadas para que as informações sejam inseridas, etc., produzam aqueles efeitos ali na tela, como geometria e tal. Mas elas estão, de acordo com o desenvolvedor, elas são formatadas de uma determinada maneira, etc. Quer dizer, não caberia o arquiteto entender o que está acontecendo por trás daquilo? Então, onde é que nós estamos ensinando, como deveríamos, programação para os arquitetos? Porque a nova linguagem, não é, da arquitetura é programação. Se a gente tem arquitetura paramétrica, não é? Se nós temos tudo, se o sujeito não entender o que é programação, como é que ele vai entender o que é isso que nós estamos falando? E aí, de novo, volta no que o senhor falou. É reaprender a aprender, né? Mas aí envolve muitas outras coisas também, né? Porque, assim, por exemplo, eu acho que tem uma barreira, pelo que eu conversei com outros professores de outras faculdades, que até mesmo assim, poxa, se a gente for encaixar tudo isso que ele tem que... Fora o que já tem na faculdade de arquitetura, mais o que ele tem que aprender, acaba ficando uma grade, não é mais 5 anos. O cara vai ter que fazer um curso de 6, 7 anos. Então, mas aí é o que eu falei, né? E esse é o problema. Você também precisa desaprender algumas coisas para aprender outras. Eu, quando ia ao dentista, o dentista tinha aquela maquininha que faz aquele barulho, né? Mas na frente tinha um troço lá, todo pendurado, com umas cordinhas, não sei se algum de vocês chegou a ver isso na vida, que era a broca antiga. E eles usavam aquilo para limpar os dentes, né? Punham uma escovinha e tal, ficavam limpando os dentes da gente com aquela coisa, aquela traquitana ali em cima e tal. Não existe mais nenhum consultório de dentista que tenha isso. O método é outro. Mas será que na faculdade alguém fica ensinando o cara a usar aquela máquina? Não fica. Sim. Então esse é o problema, quer dizer, nós temos X horas num currículo, lá, sei lá, 3.000 horas, nós vamos ter que tirar coisas desse currículo que não servem mais e adaptar para colocar coisas que são absolutamente necessárias. Vou falar outra aqui, só para não ficar no digital. Gestão. Como é que você vai falar de BIM se o cara, quando chega no último semestre da faculdade de arquitetura, você pergunta para ele, né, o que é uma EAP e ele não sabe o que é? Como é que ele vai gerenciar um processo todo digitalizado, usando uma ferramenta, né, como um CDE, por exemplo, se ele não tem a menor ideia de como se organizam esses dados, de como é o que vem antes, o que vem depois, o que é durante, né? Se ele não tem noção, por exemplo, do que é o que um modelo deveria ter, né, para ser consistente, qual a estrutura desse modelo? E sabe qual gancho eu puxo agora? Quando eu terminei a faculdade, eu terminei em 2013. E eu lembro que mesmo na ocasião que eu explorava as ferramentas, eu sentia meu projeto frágil no sentido de construção. Porque se uma vez que a gente fala que eu estou digitalizando uma obra física em formato digital, que é o BIM, eu falava, cara, tinha um professor meu que, me fugiu o nome agora, mas ele falava, você tem que ser cabeça e corpo, né? Você tem que ter a cabeça do projetista, mas o corpo do executor.
Falava, pô, deixa eu ver o que esse professor tá falando. Aí eu terminei a faculdade de arquitetura e fui fazer mestre de obras. Fiz 2 anos de mestre de obras. Isso. E a minha cabeça, ela se ampliou assim de um jeito, porque uma vez que eu tinha que desenhar tudo aquilo, modelar tudo aquilo, colocar informação em tudo aquilo, na faculdade a gente tinha por exemplo, tinha algumas matérias que eu não queria acompanhar, mas por uma questão de que eu tinha que fazer aquela matéria para passar de ano, enquanto outras que eu acredito que eu deveria saber. Então eu ficava com um BIM, vamos dizer assim, um little BIM ali, né? Então eu fazia um bom modelo 3D bonito, mas que não tinha informação. Então eu percebo que isso ainda é, até hoje, dessa forma, mas eu percebo também que nem o senhor comentou, é tirar algumas matérias, inserir, vamos falar mais de construção, vamos falar mais sobre parametrização, vamos falar mais sobre programação, vamos falar mais sobre digitalização, porque a gente está vivendo uma era digital, mas também analisar, né? Eu acho que é bem complexo, né? Esse assunto, que se fosse fácil a gente não estava discutindo aqui, todo mundo já tinha resolvido, né? Mas uma coisa até que eu acho interessante nisso aí é porque, na verdade, é uma quebra de paradigma até da expectativa, às vezes, da pessoa que tem uma visão romântica de uma profissão e ele não entende que ela está passando por uma revolução. Às vezes o cara vai entrar na faculdade de arquitetura com aquela visão artística e, de repente, ele se depara com linguagem de programação e ele fala, isso aqui não tem nada a ver com a minha carreira, mas hoje tem tudo a ver, porque tudo depende de você saber como se comunicar com uma máquina e como que aquela máquina pensa. Como que o dado é estruturado para uma máquina, como que eu vou utilizar esse dado depois, né? Acho que a gente passa por um período que o pessoal tem que entender que a informação é relevante também que está sendo gerada desse modelo computacional. Então, se antes eu só fazia uma representação gráfica, agora essa representação ela vai ser uma simulação da minha obra. Não, agora eu construo. É outra mentalidade, né? Então, são desafios que as pessoas que, querendo ou não, a gente está inserido numa realidade, né? Não está desconexo. De novo, aquele dia que a gente conversou, né? O cara falou, a não ser que ele vai construir sozinho, no meio do mato, fazendo tudo sozinho. Se ele não tiver... Ele tá inserido numa sociedade. A sociedade ela está caminhando dessa forma. Ele precisa se desafiar e entender como que é a realidade da profissão dele atualmente, né? E eu queria só complementar o que o Jonas está falando. Eu tenho um colega que, assim, ele é um cara que desenha como ninguém. Se formou na mesma época que eu, Belas Artes. E ele desenha muito, muito, muito. Ele fez o TFG dele, acho, em coisas de 5, 6 dias, assim, desenha à mão. Enquanto, mesmo no computador, eu sempre falo que a ferramenta mais rápida ainda é a caneta. Porque o cara se expressar, o croquis, isso ainda é rápido. Até o cara, não, espera que deixa eu abrir o modelo, colocar informação. Então eu entendo que é, de novo, qual a tecnologia eu vou usar para aquilo que eu quero expressar. Mas eu lembro que esse meu colega, ele tirou 10, foi muito bem, foi para Ópera Prima, e teve um monte, sabe, assim, gigante o trabalho dele. E depois ele teve um problema gigante de tentar se colocar no mercado. Porque o mercado não estava contratando esse tipo de profissional. Eles estavam contratando pessoas que desenvolvessem computadores. E ele tinha uma aversão à tecnologia. Sabe aquela coisa de... eu não gosto de SketchUp. Eu não gosto de AutoCAD. Eu não gosto. E eu falava para ele, cara, se você não se adaptar, você vai perecer. Você não vai conseguir esse trabalho. Você vai ter que talvez você vai virar um artesão. Você vai ter que talvez ir para uma outra área. Porque aí a gente está falando de um nicho muito específico. E aí ele até mudou de profissão, saiu da arquitetura e foi para uma outra profissão. Porque ele viu que ele não estava se encaixando nessa sociedade. Então é uma questão até curiosa, eu estou compartilhando aqui, só para não expor a pessoa, mas assim, é algo que de fato aconteceu. Eu sempre falo, você pode ter o melhor business plan, melhor conhecimento, os melhores softwares, a melhor faculdade, aí tem uma coisa chamada mercado. Então não adianta, se você não sabe que o mercado também está disposto a querer trabalhar, você também vive uma outra realidade. Então é uma coisa que a gente sempre discute aqui internamente, essa questão de... Não adianta eu também falar de um software que está funcionando lá no outro planeta, de outra forma, lá do outro lado do planeta, e aí não tem mercado, não tem biblioteca, não tem quem ajude, não tem... Né? Você tem que... É complexo esse lado digital, não é só aprender uma ferramenta que a gente fala. Eu penso que, assim, você falou em mercado, né? Mas eu acho que a gente não pode imaginar que o mercado opera num vácuo de conhecimentos, etc. O mercado é o resultado das transformações da sociedade, né? As expectativas que o mercado tem são resultado de uma mudança de comportamento, enfim, da sociedade. Então, a gente tem que pensar o seguinte, na verdade, nós estamos tendo uma grande transformação na sociedade, através do uso dessas ferramentas. Basta ver o que as redes sociais estão provocando, certo? Uhum.
E hoje nós temos dados assim assustadores. Por exemplo, a inteligência artificial. E eu falo isso para meus alunos. A inteligência artificial já está fazendo projeto de arquitetura. Você não é mais necessário para fazer projeto de arquitetura. Eu vou publicar semana que vem um artigo que nós comparamos uma arquiteta de fora que ela colocou a pesquisa. Ela colocou humanos versus máquina. Muito bom esse artigo, cara. E aí ela começa a colocar assim, qual que é o programa de necessidades? Aí ela coloca. Aí ela vai no ChatGPT, escreve um storytelling ChatGPT e ela tá criando um storytelling com mais 2 arquitetos. Aí eles colocam esses 2 storytellings, depois eu vou compartilhar com o pessoal para uma votação pública. E o pessoal não sabe quem fez, né? Não revela que foi feito pelo humano e foi feito pela inteligência artificial. Aí 60% vota na inteligência artificial. Aí ela perde a primeira rodada. Aí vai para a segunda rodada. Questão de desenvolvimento de planta espacial. E aí vai lá no ChatGPT, ele desenvolve, né, junto com outras ferramentas, uma planta, e ela desenvolve uma planta com o time. Aí na hora de votarem, também ganha de novo a inteligência artificial. Aí, só que, claro, depois ela faz até comentários de, ganhou, é bonito, mas não tá 100% utilizável. Daí ela provava que era melhor. E aí é pro terceiro, último, que é a questão da apresentação tridimensional, maquete eletrônica, etc. Aí tinha dela e tinha da inteligência artificial. Quando ela fazia uma opção, a inteligência fazia 10 opções. E aí votaram de 10 opções, votaram em 8 da inteligência artificial. Então ela falava assim, então a inteligência artificial ganhava, mas aí tinha uma reflexão depois de tudo isso. O que vai acontecer com a profissão? Então era algo que o senhor comentou aqui, vem agora na minha cabeça assim com uma porrada, e foi ontem, tava vendo isso ontem à noite, né? Como é importante você se manter atualizado, saber o que está acontecendo, pelo menos não fechar o olho, né? Não fingir que esse universo não existe. Não pode fechar o olho. O universo está aí, está batendo na porta da gente, né? E você tem hoje, eu não vou citar os nomes para não fazer propaganda, mas você tem softwares que fazem a planta, que fazem a concepção volumétrica de um projeto. Já faz, né? Com uso de inteligência artificial. Mas baseado nessa história que você contou, estou lembrando aqui que o professor José Pinto Duarte, que hoje está na Penn State, e quando começou a desenvolver a gramática da forma, etc., ele usou aquelas casas do Álvaro Siza, e ele criou, digamos assim, uma geratriz de casas do Álvaro Siza, e ele levou para o Álvaro Siza. E o Álvaro Siza brincou com ele e falou assim, pô, tem coisa que eu já não estou mais reconhecendo o que é meu, o que é... Entendeu? Quer dizer, então, assim, nós estamos num limiar de uma coisa muito profunda, muito revolucionária. E a gente, como é que vai ser essa mudança, né? Na academia, vai ser difícil. Porque, é o que eu falei, né? Você, para aprender coisas novas, às vezes, né, disruptivas, você precisa desaprender coisas. E o lugar da academia é um lugar de desaprender. Não é? Né? As pessoas estão lá por competência, por uma série de coisas. E, sim, não é da noite para o dia que você vai virar essa chave, né? Agora, a própria universidade também tem que se reencontrar, porque ela está mudando a demanda. Você entrar no YouTube hoje, você faz cursos incríveis online, não precisa ir para a faculdade para você ter certas aulas. Mas... o Elon Musk, ele fala que tudo que você precisa já tem na internet e de graça. Então, aqui, ó, conteúdo como esse que nós estamos aqui reproduzindo. Para a pessoa, se ela pesquisar e de fato querer conteúdo de qualidade, ela vai saber, só tem que procurar. Exato. Mas talvez a universidade ela tenha que evoluir, talvez não, tenho certeza disso. Ela tem que evoluir muito mais para um espaço de debate e aprofundamento destas discussões, né, do que propriamente para um lugar em que você vai treinar técnicas que são inclusive efêmeras, porque, sei lá, daqui a um ano não é mais assim. E você tem que reciclar, né? Nisso eu acho até interessante assim, eu até ia te fazer essa pergunta porque eu achei muito interessante na hora que o senhor falou do estudo como que chamava a moça de Israel? De uma faculdade? A Rivka Oxman. Isso, que ela sistematizou algumas situações que estavam acontecendo, deu nome ali, né? E categorizou, né? E quando a gente fala disso, então, por exemplo, hoje, se eu caio hoje no mundo do BIM, de tecnologia aplicada à construção, ou mesmo as tecnologias que eu tenho à disposição no mercado, você tem uma quantidade absurda de informação difusa, de soluções que você não consegue enquadrar direito. Algumas atendem mais de uma necessidade, outras faz uma coisa capenga, mas ela é forte no mercado. Então,
Eu até acho que, assim, apesar de ter muita informação, sempre vai precisar, né, desse ambiente que... O ambiente acadêmico, ele valida, né? Querendo ou não, né? O conhecimento acadêmico, ele não é um conhecimento disperso. Ele passou por validação, Isso. ele foi reprovado ou aprovado, e foi... Então, ele a partir do momento que ele chega para uma cadeira, é porque ele foi validado. E hoje, como tudo é muito rápido, tem muita coisa, só que tem muita coisa até que a gente chama, né? Hoje em dia, o hype, né? Vai pelo hype, mas não funciona. E aí volta até na discussão. O mercado, ele só pega o que foi validado. O mercado não vai ficar usando coisa que não vai dar resultado, porque a lógica do mercado é a do resultado. Então, até eu ia te fazer essa pergunta assim, como que o senhor vê esse enxame de informação e a pessoa conseguir absorver ou rapidamente olhar para uma solução e se existe uma forma da pessoa olhar e falar assim, ó, isso daqui pode funcionar. Isso daqui já não está parecendo que vai funcionar. É um desafio, né? Esse tipo de situação. Eu acho. Eu acho que é um grande desafio. Não tenho uma resposta pronta para essa pergunta. Agora, eu posso te falar algumas coisas que são assim, experiências, né, que eu vivenciei. Em 2008, o mercado imobiliário brasileiro estava desesperado, porque a gente estava tendo um boom imobiliário aqui. Programa Minha Casa Minha Vida, essa coisa toda. Então, pelo menos 2 grandes incorporadoras que eu conheço chegaram a ter 350 empreendimentos simultâneos espalhados pelo Brasil. E elas estavam desesperadas, porque como é que faz a gestão disso? Eu nunca tinha visto um volume desse. Nunca. Não, e não era só no eixo Rio-São Paulo, né? Tinha coisa lá no região norte, Amazonas, etc. Bom, aí elas descobriram uma coisa chamada BIM. E vieram na academia pedir por socorro. A academia nunca tinha ouvido falar disso. Entendeu? Quer dizer, eles bancaram, eles montaram um grupo de trabalho, que eu sempre chamo de grupão. Eu tive o privilégio de participar disso. E trazia, assim, quem foi que implantou o BIM na Tanner? Aí trazia o cara para cá, fazia seminários com a gente. Nós fomos aprendendo junto com eles um monte de coisa, né, da aplicação, do uso daquilo, porque eles precisavam dessa ferramenta, né? E a hora que todo mundo conseguiu, de certa maneira, ter um certo domínio daquilo lá, quebrou a economia no Brasil, parou tudo, né? Aí essas equipes se dispersaram por aí, etc, etc. Então você vê que não é um processo assim que só também tem a ver com a questão tecnológica, questão cultural, etc. É todo um conjunto de coisas que você precisa, né, precisa que dê certo. Tá? E a gente tem carências nessa matéria gigantescas. Né? Então, eu acho que nós temos um grande desafio pela frente. E, nesse sentido, eu acrescento lá naquele currículo que eu estava me referindo, a questão do empreendedorismo, que é você começar a aprender a trabalhar com a incerteza e saber o que fazer com ela. Quem é que vai se dar bem com essa história da inteligência artificial? Quem souber usar a inteligência artificial, por favor. Porque se você não entende o que é isso, como é que funciona, não é? Você está fora. Você está fora do jogo. Você vai fazer alguma outra coisa lá, mas do jogo, do grande jogo, né? Você está fora. Então, é um desafio realmente, né? E acho que as instituições, digamos, acadêmicas saudáveis, né, elas têm que se manter abertas a esse debate, no mínimo abertas a esse debate. Né? O que vai acontecer lá dentro a gente não sabe, porque também depende de uma dinâmica maior. Mas é preciso estar atento e forte. Sim, eu complemento até dizendo o seguinte, eu falo para todo mundo, muitos têm muitas objeções com relação à tecnologia e inovação, não é nem ao BIM. É caro, não tenho tempo. São objeções que a gente tem, nós já temos experiência há muito tempo. Eu falo, cara, você acha caro isso? Experimenta continuar na ignorância. Isso é uma frase né? Porque aí ele vai perceber o impacto que isso vai ter para ele, perder cliente, estar fora do mercado, ele vai virar um outro profissional. É o caso do Uber e do táxi. Você vai ficar esperando até que daqui a pouco aquilo ali tome o seu mercado. E é onde o senhor falou que empreendedorismo, né, também ele tende a ir para o caminho de liderança, gestão. Ele abre um leque que até o perfil brasileiro, vamos dizer assim, desde a escola, né, a forma como nós aprendemos, não era discutido isso. Era uma era que era assim, que nem o senhor falou,
Agora é a primeira vez que não tem, que tá usando animal pra... É tudo máquina agora. E aí também é uma outra forma. Pô, como é que nós aprendemos com essas máquinas? Como que nós vamos aprender? Então eu acho que esse negócio de pular de geração para geração, entender que é um aprendizado rápido e constante, requer outras habilidades fora arquitetura e engenharia, que nós já discutimos, né? Que é a parte de inteligência emocional, liderança, oratória. Aí até falo para os meus estagiários, para quem tá formado, foi, cara, agora foca em as coisas que você não aprendeu ainda. Melhora que você já sabe, mas foca nas outras que é onde você quer. Oratória, liderança, PNL. Cara, começa a se aprofundar, né, nesses... Não só o inglês, nesses outros pontos, porque você vai ter que cada dia ser mais requisitado. E se você não se preparar emocionalmente, e não só tecnicamente para isso, você não aguenta. Sem dúvida, sem dúvida. E agora você imagina, nós estamos falando aqui individualmente, né, a história do arquiteto, o engenheiro, etc. Você imagina isso colocado num plano mais amplo, social, quando as máquinas, né, substituíram a mão de obra, não sei o quê, agora estão substituindo as atividades intelectuais, tá certo? Quer dizer, o que vai sobrar de gente fora do sistema não é fácil. É loucura. É uma coisa de doido isso. E é uma coisa para a gente refletir muito sobre isso. Professor, eu tenho uma pergunta relacionada ao ensino na pandemia. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa adaptação, né? Porque o pessoal ainda gostava de ver no papel, gostava de ver tudo fisicamente, aí vem a pandemia e muda esse jogo aí, né? Assim, a pandemia, quer dizer, tirando todo o aspecto da tragédia, né? Porque foi uma tragédia, sim, evidentemente, ela tem um lado que é curioso, né? No mínimo curioso, porque o mundo foi imerso numa experiência global de aceleração da digitalização, né, dos processos, que já estavam aí as ferramentas. Eu lembro de ter feito uma reunião remota, eu estava lá em Frankfurt, e meu cliente aqui em São Paulo, foi 2011, alguma coisa assim, eu lá sentado no aeroporto, participando de uma reunião aqui e tal. Foi um acontecimento. Cheguei lá no congresso, que eu fui, e até alguém levantou lá que pela primeira vez eles não receberam nenhum paper sobre o tal do Virtual Design, né? que VDS Studio, que era muito comum na época, a gente discutia essas coisas e tal. Aí, mas por que será que não recebemos, né? E aí eu falei, olha, eu acabei de fazer isso, não, de uma forma absolutamente normal, né? E assim, começamos a chegar à conclusão que aquilo já estava se normalizando, né? Aí chega a pandemia. Pronto, a ferramenta está aí, vamos usar. Não é isso? No nosso caso específico, a disciplina que eu dou aula lá na Universidade Mackenzie, a gente já tinha praticamente tudo, né, na internet. Aliás, nós temos um site da nossa disciplina na internet que tem um conteúdo enorme. E aí, qual foi o nosso problema? A gente sempre trabalhou com computador, nunca tivemos nenhum problema com isso. Bom, qual é a plataforma que nós vamos usar? E aí nós discutimos lá entre nós, vamos usar o Zoom. Começamos a usar o Zoom. E assim começou, quer dizer, a partir daí a gente começou a atender os alunos no Zoom, desenhar com eles, né, na tela lá, sem problema nenhum. Quer dizer, nosso grupo estava acostumado com essa cultura digital, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei pensando, né, imagine aqueles professores que nunca usaram esse instrumento, como é que eles estão se virando agora? Né? Enfim, nem imagino como foi, né? Mas foi difícil e certamente tiveram que aprender toda uma nova, né, competência. Aí fizemos isso, né? Todos nós fizemos um monte de coisa assim nesse sentido. E aí começaram a acontecer umas coisas esquisitas, né? Eu vou dar, se vocês me permitem, exemplos pessoais. Meu filho morava aqui perto, ali na Visconde Ouro Preto, ali na Consolação, que é uma rua incrível. Tem um clube, Athletic Club, né, ali do lado, assim, uma ruazinha maravilhosa. E está do lado do metrô, né? Ele morava ali justamente porque tinha estação, ele pegava, ia trabalhar, etc, etc. Hoje ele mora em Santos, né, de frente para o mar, é gerente para a América Latina de uma multinacional alemã. Às vezes ele vai para São Paulo fazer uma reunião presencial, 99% do tempo ele faz a gestão lá do apartamento dele, de frente para o mar,
com México, com não sei o quê, etc, etc. E outro dia ele foi para a Alemanha finalmente fizeram um encontro presencial lá de todo mundo, aí voltou para cá, etc. Aí eu tenho uma filha que também trabalha da mesma forma, ela é diretora de uma multinacional francesa aqui no Brasil, mesma coisa, né? Então, assim, não há mais uma ideia de se voltar ao presencial como se voltava antes. Por quê? Primeiro, por quem trabalha, ficou muito mais simples, né? Você tem ali o seu... Aqui, né, você tem o seu estúdio, você trabalha aqui, etc, etc, não tem muito problema. Não tem que ficar perdendo tempo no trânsito, não é isso? E para as empresas, você imagina quanto que as empresas economizaram de energia elétrica? Reduzir os custos. Os custos. Então, a menos que seja uma atividade muito, né, do ponto de vista operacional, muito necessária a presença, a maior parte das empresas não quer mais isso, nem os que trabalham nela. Então, o pós-pandemia é um mundo que muita gente se aprofundou num processo de digitalização que nós ainda não temos uma dimensão muito clara do que seja, né? Mas que é grande, é profundo, né? E que certamente está provocando mudanças nos setores, né, de trabalho e tudo mais, como aconteceu lá atrás, porque se a gente não, né, talvez tenha esquecido disso, mas foi a Revolução Industrial que organizou a nossa vida do jeito que ela está organizada. Né? Os períodos de horário de trabalho, você tem que estar na fábrica, que não sei o quê, a locomoção, que você vai até lá. Até porque antes as pessoas moravam onde elas trabalhavam. Elas moravam nas fazendas, não é isso? Não tinha esses processos todos. Então, assim, ora, nós estamos desconstruindo o mundo da Revolução Industrial. Nós estamos no mundo da Revolução Tecnológica. Então, assim, muitas coisas que nós acostumamos como paradigma de espaço e tempo não existem mais. Não precisa. Não, e eu fico imaginando mais longe ainda, né? Assim, imagina o impacto que isso não vai ter. Até na questão da requalificação urbana, Tudo. Logística, vai mudar completamente, né? Porque antes era tudo desenhado para uma necessidade, né? Ah, vamos agora conectar todo mundo tem que ir de um lado A, um lado B, e aí vem, pum, pandemia, mudança de tudo isso daí, né? Então, a gente até falou isso com o Lourenço, né, na última conversa, até a questão, assim, a gente percebe que tem um benefício muito bom da pandemia, na questão de todo mundo que queria reunião presencial passa online a cortar um grande lado do que não era produtivo, mas tem um lado da aprendizagem, o lado de compartilhamento, que é uma questão que ainda que nós não aprendemos no mundo, vamos dizer assim, à distância, né? Porque tudo se marca reunião, aí você tem um estagiário, você tem que ensinar ele. Então, eu acredito que também tem uma outra forma aí de como que a gente tem que entender qual é a forma que mais se interage ali e tem as questões sociais e tudo mais, para que seja eficiente. Né? Porque eu ainda acho que não é eficiente. Até quando muita gente fala assim, a pandemia nos revolucionou porque, nossa, fomos para o futuro automático. Cara, negativo, a gente não foi para o futuro automático. A gente perdeu o delay que a gente tava. Foi uma coisa, foi um turbo que deu, mas assim, já existia tudo isso. Mas acredito que, pelo menos como uma instituição, uma escola aqui, nós percebemos que, por exemplo, muita gente se adaptou, os jovens, para online, quer ter o curso online, o gravado, tudo isso. Mas muita gente ainda dá valor pela questão do contato humano ali, vamos dizer assim, né? Eles querem conhecer o professor, eles querem interagir com os outros, eles querem ir pro bar com a galera, eles querem ainda vivenciar essa experiência, né? Então, tem ali um pouquinho eu diria, uma mistura de perfis ali, né? E de gerações que, às vezes, eu acho que ainda a gente vai passar ainda por muitas transformações que ainda não vimos ainda. Olha, eu já disse isso, né? A mudança cultural é um processo muito mais lento do que a mudança tecnológica, né? Mas isso não quer dizer que não aconteça a mudança cultural. Nós tivemos a pandemia há 2 anos atrás, né? Então, historicamente, é um período muito curto para que a sociedade tenha mudado da forma como que a gente pode imaginar que tenha mudado. Mas não quer dizer que não está em curso a mudança. A mudança está em curso, porque as pessoas experimentaram coisas que elas nunca imaginaram na vida delas. Hoje, talvez seja muito mais importante você ter em casa um lugar para trabalhar do que a garagem do seu carro. Não é? E você vai ver os lançamentos imobiliários que estão por aí,
Você vai ver que boa parte deles tem um tal de coworking, que nunca se pensou em ter em lugar nenhum. Era churrasqueira, era não sei o que, agora é coworking. Estão fazendo espaço de podcast agora também. Espaço de podcast. Porque está mudando. Tá, então, você tem uma mudança em curso muito importante acontecendo. Não é que mudou radicalmente, é claro, eu vou dar aula, por exemplo, presencialmente, eu vou dar aula. Mas muitas atividades que antes assim aconteciam de uma forma até muito rara, remotamente, agora são corriqueiras. Se tornaram corriqueiras. Né? E até os alunos muitas vezes até nem querem que estar presencialmente, se eles podiam estar remotamente em algumas coisas. Né? Por isso que eu estou falando, por exemplo, a universidade, você também tem que se requalificar como um outro espaço. Não é um espaço que você vai lá aprender um software. Isso aí você pega aí no YouTube e aprende muito rapidamente. Mas é um espaço para você discutir o processo de pensar um projeto a partir dessas ferramentas. Né? Então, talvez seja esse o novo papel, um papel mais profundo da universidade, que aliás não é novo, né? Esse é o papel da universidade há muitos anos, mas nós estamos mais envolvidos aí no processo, pensando na universidade como um lugar para se profissionalizar. Né? Então, não é. É um espaço de reflexão e ela deveria aprofundar isso. Né? Enfim. Eu acho até, o que o senhor falou, um pedacinho só sobre o usar a ferramenta. A ferramenta ela sempre vai ser uma coisa que você se adapta a ela, né? Você vai lá, o senhor comentou do CAD, que o senhor começou desenhando como se fosse a linha desenhada, de repente você descobre que no CAD tinha um processo um pouco mais prático para fazer algumas coisas. E aí depois a gente vai evoluindo, né? Quando o senhor teve contato com o FormZ, FormZ já era um novo conceito de se fazer, mas depois várias ferramentas de modelagem modelavam daquela forma. Quando a gente pega um Revit, o ArchiCAD e tal, as funções são as mesmas, você precisa descobrir uma configuração e o importante é sempre a pessoa ter o conceito por trás, né? De como que aquela ferramenta funciona. E lógico, que se ele vai utilizar aquilo profissionalmente e ele optou por uma delas, aí ele vai tentar se aprofundar, porque ele não pode, aí voltando lá naquela conversa do início, né? Ele não pode ficar limitado com a ferramenta que ele tá. Se ele opta por aquela ferramenta como ferramenta de trabalho dele, aí ele vai ter que se especializar para que ela não seja um limitante para ele. Mas uma coisa que você falou que eu acho muito importante pensar assim a tecnologia é o seguinte: quando você aprende uma ferramenta, você vai aprender outra e outra e outra e outra. Assim como um idioma, eu entendo que existe um padrão. Ou existe um raciocínio, uma linha. Então eu aprendi parede numa ferramenta, a linguagem é parede na outra. Às vezes ele muda o nome, mas é parede. Isso. Então, eu acho pouco provável também que eles mudem de um ponto que não vai chamar parede, porque a construção é parede. Então, a não ser que mude a metodologia construtiva, aí a tecnologia geralmente muda também. Então eu falo isso para os alunos, eu falo, vocês têm que explorar o máximo possível a tecnologia, porque amanhã é VR, amanhã é VR, amanhã é Kinect, amanhã é massinha que você muda aqui, tá mudando o modelo, e a gente não sabe qual é a tecnologia. Dá para fazer aqui um podcast de especulações só das possibilidades que tem aí na frente de como que vai ser. Vai ser a luva que o cara vai movendo, agora ele vai esculpir mesmo a realidade aumentada. O tal do metaverso. Então... O cara pode usar gestos, e aqueles gestos, através da inteligência artificial, de um banco de dados, enfim, dá para especular aqui diversas formas, né? E eu acredito que é onde o arquiteto e o engenheiro, ele tem que ter domínio da ferramenta, para ele entender como ele possa se expressar, para ele não se limitar, não fazer o fillet ou offset só porque o software faz daquele jeito. É uma das coisas que quando a gente ensina aqui os cursos, nós pegamos determinadas arquiteturas, porque aquele software, ele melhor se expressa aquela arquitetura com aquele software. Então, para até ficar mais legal, não adianta eu pegar um prédio da Vila Savoie, do Le Corbusier, e ficar ensinando softwares de orgânico, por exemplo. Posso explicar algumas coisas da ferramenta e tudo mais, mas não adianta. Ou, por exemplo, pegar projetos da Zaha Hadid, pegar projetos do Frank Gehry e tentar também usar ferramentas que só fazem orto, que não fazem aquilo. Então, também não pode... É onde você tem que experimentar para entender assim, tá, a partir de uma identidade que eu quero representar, esse software é o mais próximo do que eu quero representar. Essa é a questão, né? E muitas vezes quando os escritórios, aí quando a gente vai pro escritório, eles falam para nós assim, qual software você recomenda? Eu falo, calma, não é qual software você recomenda. Responde esse checklist aqui. Aí nós fazemos uma série que é o check-up, o Beamômetro. Aí faz o check-up nele, porque eu faço uma série de perguntas que, na verdade... baseado naquele algoritmo, é o que ele menos vai sofrer, porque pensar em um que vai atender tudo que ele quer,
Não existe. Não existe. Então, quantas vezes a gente brinca com isso, né? Então, Sim. a gente pensa naquilo que vai ter menos risco para ele, né? Porque aí tem diversos fatores, mas é onde você vê que ele não aprendeu na faculdade essa reflexão. Ele aprendeu outros pontos. Então, por isso que nós temos essa curiosidade com as faculdades, porque a faculdade, teoricamente, ela deveria ser o ponto onde tudo que é mais atual ou que está sendo praticado sai dali. E muitas vezes a gente discute isso com os alunos e percebe-se que o que, na verdade, se discute é o que os professores estão também dispostos a trazer para a faculdade. Igual o senhor trouxe de fora, né? Trouxe essa novidade, falou, ó, eu vi uma novidade e eu vou trazer aqui para a faculdade, vai ser algo disruptivo, diferente, vocês vão estar à frente no mercado. E o mais engraçado é que essas faculdades, o professor comentou, são as faculdades que estão um pouco mais à frente falando dessa parte tecnológica também. Então não é por coincidência, vamos dizer assim, né? É uma questão de procura, eu diria. Mas eu acho que a gente tem um problema no Brasil que é uma certa cisão entre o tal mercado, né, e a academia. Nossos modelos de pesquisa e tal, infelizmente, eles não são parecidos com os modelos americanos. E isso eu acho que é um grande problema. Porque, querendo ou não, né, o mercado tem um problema muito sério, muito objetivo, que ele tem a segunda venda. Eu brinco sempre com isso. Se você não vender bem a primeira, você não consegue vender a segunda vez. E isso faz com que o mercado esteja sempre focado no resultado do que ele está fazendo, objetivamente falando, né? E ele está sempre puxando, né, porque um desenvolvimento das coisas. Ele está sempre focado no cliente, ele está sempre focado nos valores que são reconhecidos pelo consumidor do produto dele. Isso provoca uma energia de desenvolvimento muito grande, né? E nos Estados Unidos, como é que funciona? Muitas empresas, muitas dessas que a gente conhece hoje, né, que lideram, né, toda essa jornada tecnológica, elas estão aliadas às universidades. Elas pagam, pra vocês terem uma ideia, o sujeito faz um doutorado, ele recebe, como se fosse funcionário fosse, da empresa, para desenvolvimento de coisas que ela quer lançar lá na frente. Isso nós não temos ainda, até tem cases eventuais, etc., acontecendo. Não é? Mas assim, não é uma referência nossa como processo de pesquisa, etc. Então, isso faz com que a universidade no nosso país ela esteja sempre em uma grande defasagem, principalmente na área tecnológica, em relação à prática que está acontecendo ali na ponta. Vai levar muito tempo até que esta prática chegue. E se você prestar atenção, né? Recentemente agora nós nos encontramos lá. Teve o BIM Forum, né? o seminário do BIM Forum. Olha, estava lotado de gente, tinham 700 pessoas. Eu fiz um seminário Sinaenco em parceria com a Mackenzie no fim do ano passado. Tinham 600 pessoas sobre BIM, né? 600 pessoas. Entupiu um auditório gigantesco. Por quê? Porque as pessoas estão ávidas de conhecimento, elas querem saber os cases que estão sendo feitos. Quem está aplicando, o que aconteceu, qual foi o resultado, o que deu errado, né? Elas estão assim. Nós fizemos aqui um modelo diferente, nós usamos workshops, né? E as pessoas, além de assistir às grandes palestras, tinham a condição de estar ali no corpo a corpo, e o BIM Forum fez também. Você podia conversar ali com o cidadão que estava apresentando um case, trocar ideias ali diretamente com ele. É isso que as pessoas estão querendo aprender as coisas, profundamente. Só que este conhecimento não está dentro da academia. Ele está fora, você traz de fora para dentro. Uhum. Tá? E isso é um desafio, eu acho que é um desafio que está colocado aí para as universidades. Porque não é que a gente, né, não tenha no nosso país, por exemplo, empresas que atuem na ponta. Não é que a gente não tenha profissionais que atuem na ponta. Não, a gente tem sim. A gente tem muita competência. Mas ela não está conectada, na minha opinião, pelo que eu vejo, né, com um desenvolvimento acadêmico regular, vamos dizer assim, normal, né? Regular, temos em inglês. Normal, assim. Não é o cotidiano.
que é o cotidiano lá fora. Interessante isso daí que o senhor falou, porque aí vem uma provocação também, né? Se não tem também... É uma provocação. É uma oportunidade também, né? Com certeza. Como que as faculdades hoje veem isso? Como que... Eu acho que eu estava acompanhando uma case no Instagram e eu vi alguma coisa sobre hub de tecnologia. Parques tecnológicos. Parques tecnológicos. Então, exato. como que quem está escutando aqui, de repente, está conectado ou vive nesse mundo, pode participar, por exemplo, disso? Como que o senhor vê essa conexão? Olha, eu acho que tem que buscar, né? Buscar nas universidades as oportunidades que surgem. Eu sei que a nossa universidade tem investido nesse sentido, né? Inclusive, de avaliar o chamado soft skill, né? Não ficar só na avaliação do conhecimento objetivo do que fazer, mas saber fazer, né? Querer fazer, atitude. Você sabe que a competência é um tripé, né? É o conhecimento, a habilidade e a atitude, né? Que eu brinco com os meus alunos, o chá, né? Você começa na atitude. Se você não quer, já não vai fazer. Você não vai fazer. Se você não tiver disposição para aceitar o desafio, você está fora, né? Aí você tem que ter habilidade, porque não basta você, porque eu vou ler isso aqui. Não, você tem que saber mobilizar recursos, que a informação provavelmente não vai estar assim disponível para você, né? Você tem que ir atrás dela, tem que saber como que eu componho, como é que eu monto isso, né? Então, assim, lá atrás nós participamos de uma licitação em 2010, que era uma chamada da FINEP. E no fim nós fomos habilitados junto com outras universidades, eram federais do Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Bahia e a USP aqui em São Paulo e a Unicamp e nós, Mackenzie, né? Para desenvolvimento de uma série de tecnologias, inclusive do BIM, né? Ora, isso foi um modelo que aconteceu lá atrás, né? Que teve um desenvolvimento aí, enfim, o mercado teve toda aquela crise, aquela coisa toda, mas são coisas assim que nós precisamos. Graças a recursos daí, nós podemos montar lá na Universidade de Mackenzie um laboratório de tecnologia avançada, não sei o quê. Cada universidade usou de alguma maneira, né, para desenvolver algum trabalho. No fim, nós fizemos até uma casa toda cortada com fabricação digital e montada para os estudantes. É um case. Depois até posso enviar alguma coisa para vocês sobre isso, que é um outro lado aí dessa tecnologia que a gente chegou a abordar aqui. Então, é isso eu acho. Inclusive, como aprendizado dos alunos, é muito mais legal para o aluno se envolver num projeto como esse, ele participar de todo esse processo, aí ele aprende a usar o software, ele aprende a usar a máquina, ele vive, né? Ele vive sim o projeto. No fim, aquele processo está pronto, né? E ele aprendeu um monte de coisa. E não é necessariamente na sala de aula que eu fui lá, dei uma aula para ele, etc, etc. Não, ele aprendeu no que a gente... Né, é o tal do PBL, né? Nós falamos da jornada, né? Ele viveu a jornada, porque às vezes na faculdade ele vive sempre cenários dessa jornada. Exato. E aí o TFG chega e cobra ele essa jornada de uma maneira, vamos dizer assim, linear, né? E a gente percebe que a maioria não está preparado, né? Ele fica ali desesperado, tanto na questão de gerenciamento de tempo, poucos conseguem conduzir o estágio junto, porque aí vem uma cobrança, né? Que eles não estavam preparados antes, porque por falta mesmo de experiência ou de vivenciar isso. E eu complemento até um pouquinho o que o senhor falou aqui agora, me lembrou muito do Flávio Augusto, que é um empreendedor que eu gosto muito, e ele fala que isso está muito associado à gestão e liderança também, porque tem uma sigla lá que ele chama de CVC. Para você conseguir, né, vencer essas barreiras tecnológicas de inovação, você tem que ter coragem, visão e competência. Então, não adianta, você tem lá competência, aprendeu, visão, opa, posso chegar lá, tenho oportunidade, aí você vai ter aí vem o terceiro, que é o mais difícil, que é coragem, né? Que é a mesma coisa que o chá. Botar vamos então colocar skin in the game, vamos ali colocar e de fato testar e validar e aprender e assim por diante, né? Então veio muito isso aí, uma porrada assim na minha cabeça, isso que o senhor falou, porque é difícil de vivenciar isso de uma maneira fora da nossa cultura, fora da curva, porque sai um pouco do padrão, né? E eu sempre falo que a exceção não vira regra, né? Tem uma coisa que você me lembrou agora, que também é um exemplo, acho que bem interessante, que é o hackathon, né? Quer dizer, a empresa propõe para a universidade a solução de um problema. E aí você monta lá equipes, etc., que até competem entre si, não é? Num processo quase de gamificação, para encontrar uma solução para aquilo. Como um concurso, né? É um concurso, né? Um concurso de ideias, vamos dizer. Bom, isso é muito legal, né? Muito interessante que isso
possa acontecer, né, entrosando aí, digamos, o mundo acadêmico com o mundo Com prático. prático, né, do exercício profissional. Legal. É. Bom, acho que dá para falar aqui com o professor, ficar uns 2, 3 dias aqui com ele falando, né? Professor, a gente está chegando aqui nos finalmente, e aí sempre no final nós passamos aqui um comando, um insight para quem está escutando ali, o jovem gafanhoto, o estudante, passar para ele ali qual seria a sua dica, recomendação para ele aqui do que nós falamos aqui hoje. Olha, Principal insight. eu só posso dizer que a gente não pode ter medo de ser feliz. É meio chavão, né? Mas eu acho que é a melhor coisa, porque assim, nós não podemos ter medo de desaprender o que não é mais necessário e nem de aprender aquilo que é eminentemente necessário, né? E principalmente se para aprender aquilo que você precisa aprender, você tiver que desaprender alguma coisa, não tenha medo. Porque a incerteza é a nossa era. Nós estamos na era da incerteza. Né? E é com o erro que a gente aprende. Legal, legal. Eu acho que o meu insight aqui do que o professor falou é experiência, vivenciar, sair um pouco do padrão, questionar. Acho que a faculdade ela é um ambiente para isso. Questionar, contribuir, colaborar, né? Mas eu acho que esse é o principal ambiente. Eu sinto muito saudade e carinho da faculdade, porque eu sinto que aquele era o momento que você está mais livre para você experimentar, enfim, vivenciar a experiência acadêmica. Foi muito interessante a conversa, agradeço a experiência que o professor passou. Eu achei muito interessante, eu acho que fica também pro pessoal como ele viveu toda essa jornada. As mudanças de paradigma sempre foram difíceis. Mesmo o CAD, né, por ser uma representação digital, mas ele teve uma mudança de paradigma ali, né? Então, esses desafios eu acredito que sempre vão acontecer. O que a gente já conversou em outros podcasts, aqui voltou a conversar, é essa questão que o pessoal tem que estar atento, porque a mudança está sendo cada vez mais rápida, mais instantânea. As palavras que a gente já escutou em outros podcasts aqui sobre adaptação, sobre não ficar na zona de conforto. Hoje o professor falou de desconstrução, né? Desconstrução constante de alguns ideais que podem ser limitantes. Então eu acho que queria agradecer e falar que foi muito, muito válido, muito valoroso a conversa aqui de hoje. Que bom, que bom. Pessoal, então não se esqueça de deixar o like, compartilhar, ativar o sininho, que eu tenho certeza que isso aqui vai te levar para outro e próximo nível. Obrigado, galera. Tchau, tchau.